Finalmente chegou o dia da gente falar do homem, da lenda, do nosso querido Takehiko Inoue, considerado por muitos como um dos maiores desenhistas que já pisou em solo japonês. Nesse vídeo eu irei demonstrar como foi a evolução dos desenhos do autor durante as suas duas principais obras de maior sucesso, que foi o Vagabond e Slamdunk. E tudo que peço em retribuição é que vocês deixem aquele famoso triplo C no vídeo: curtir, comentar e compartilhar, para que ele chegue em mais gente, beleza? Dito isto, bora com o vídeo. Takehiko Inoue criou Slamdunk em 1990. Para quem não conhece a obra, ela conta a história do delinquente juvenil Hanamichi Sakuragi, que começa a jogar basquete só para dar uns pega na garota que ele gosta. Mas com o tempo ele acaba desenvolvendo um amor genuíno pelo esporte. No início do mangá já dava para ver que a intenção do autor era seguir com um traço um pouquinho mais realista. Você vê que os personagens não têm aquela clássica estilização de olhos grandes que a gente comumente vê. Os olhos dos personagens masculinos seguem um padrão mais retangular e que deixa eles com uma cara mais séria, e as linhas do rosto, como a mandíbula, são bem definidas na maioria dos personagens masculinos. Se a gente comparar esse traço com o de outro mangá de esporte, que é o Kuroko no Basket, essa tendência mais realista de Slamdunk fica evidente. O Kuroko segue bem mais aquele traço de anime Bishonen com personagens super idealizados. A arte de Slamdunk nesse início também passa um pouquinho daquela estética yankee japonesa, de delinquentes juvenis, gangues, esse tipo de coisa. Algo semelhante ao mangá Rokudenachi Blues. Mas sendo bem sincero aqui, ao menos na minha percepção, a arte de Slamdunk começa a engrenar de verdade a partir do momento que o Sr. Sakuragi decide cortar esse cabelinho dele por volta do capítulo 133. É mais ou menos a partir daí que os desenhos da obra começam a ter uma evolução mais perceptível, mais palpável, e eu anotei alguns pontos aonde eu achei que isso foi mais interessante, com o primeiro deles sendo no caimento da roupa dos personagens. No início elas não são ruins, mas depois o autor começa a desenhar o caimento da roupa com uma consciência muito maior do efeito que o vento e a gravidade tem sobre elas, sem falar que as rugas das roupas ficam melhor desenhadas. Tudo isso traz um realismo muito maior para as vestimentas dos personagens e ajuda a dar aquela impressão de que o personagem está se movimentando. Você sente nitidamente o vento e a gravidade influenciando em como a roupa é desenhada, e isso foi um ponto que ficou muito melhor no decorrer da obra. Outra coisa que melhorou foi como as linhas de movimento são usadas, pois antes elas eram colocadas daquele modo mais tradicional ali no background. Porém, com o tempo o autor começa a mesclar essas linhas nos corpos dos personagens para causar um efeito de desfoque e uma ilusão de que eles estão se movendo muito rápido. Sabe quando algo está em uma velocidade muito rápida e ela começa a ficar distorcida, com várias linhas aparecendo nele? Então é algo parecido que o autor está tentando emular aqui, e devo dizer que funcionou muito bem até demais, pois como o autor está fazendo uma anatomia que é muito fiel à vida real, não dá para ele exagerar muito ali no gestual, então acaba que o desenho dele fica muito dependente dessas linhas para conseguir passar a sensação de movimento e não ficar um desenho todo durengo. E por falar em anatomia, isso foi outra coisa que melhorou. Agora ela está muito mais refinada e realista, e uma coisa que ajudou muito para o autor chegar nisso foi o upgrade que ele deu na sua habilidade de desenhar rachuras. Além dele começar a utilizar elas com maior frequência, agora elas nos dão muito mais informação sobre a profundidade do corpo do personagem. Perceba como a gente consegue ter muito mais informação sobre a protuberância do rosto graças à forma como essas rachuras estão melhor dispostas. O dinamismo das cenas também melhorou bastante, tanto por conta do gestual dos personagens que melhorou, como pelos ângulos de câmera sendo bem mais interessantes. Mas claro que para esse ponto o autor usou muitas fotos de jogos de basquete para conseguir chegar aí nesse resultado, com algumas fotos ele fazendo aquele tracing desenhando por cima delas. Outra coisa interessante na arte de Slamdunk é a forma como o autor organiza os quadros para demonstrar a reação dos personagens frente a algum acontecimento que está se desenrolando ali no jogo. Isso é muito usado em quem está assistindo a partida para validar que o que está ocorrendo ali é uma coisa muito importante, muito impressionante. No final da obra fica evidente que o autor evoluiu da água
curvinho. Porém, não é em Slamdunk que a gente vê o ápice da sua arte, mas sim no mangá de Vagabond, que ele fez 3 anos depois, após a conclusão de Slamdunk. Dizer que essa é uma das melhores artes dos mangás é chover no molhado. A minha intenção aqui é se concentrar mais na evolução dos desenhos da obra. Porém, aí é que tá. O que eu vou falar aqui pode ser um pouquinho impopular, mas eu não consigo perceber uma melhora muito grande nas ilustrações de Vagabond dos primeiros capítulos até os últimos. Muito porque o autor já não tinha lá muita coisa para melhorar. Na minha percepção, o que a gente tem ali é uma evolução no sentido da mudança, do traço ficar diferente e não necessariamente melhor. As mudanças que o protagonista tem, por exemplo, não é porque o desenho está melhorando, é porque o personagem está ficando mais velho, então ele é desenhado de uma forma diferente, com mais detalhes. Como em Vagabond o autor já inicia a obra com um nível de arte muito alto, fica mais difícil você apontar melhoras concretas na arte do mangá. Até porque quanto mais habilidoso o artista, mais difícil fica ele melhorar, pois ele meio que já está no auge do que se é possível alcançar tecnicamente. É uma coisa parecida com consoles de videogame. Do PS1 pro PS4 a mudança é insana, de outro mundo. Agora do PS4 pro PS5 já não é mais tão perceptível assim, não é aquela coisa que enche os seus olhos. Também dá para usar a mesma analogia com RPGs. Quanto maior o seu nível, mais difícil fica você conseguir evoluir pro próximo. E eu senti um pouco disso lendo Vagabond. O desenho já era tão bom que as mudanças na arte não me pareciam exatamente uma melhora, mas apenas algo diferente, muito por conta da mudança de material de desenho que teve na obra. De acordo com minhas pesquisas, inicialmente o Vagabond era desenhado usando as tradicionais canetas G-Pen, mas durante a publicação o autor mudou radicalmente de material. Ao invés de seguir com a tendência de migrar para a arte digital, que facilita as coisas, ele vai para o caminho oposto e começa a usar pincéis de arte tradicional, que são muito mais difíceis de se utilizar. As pontas desses pincéis são muito macias, então elas não se movem de forma intencional ou precisa. O autor diz que ele coloca sua confiança no pincel e deixa ele fazer aquilo que ele quer, tudo com o intuito de conseguir uma arte que seja mais orgânica. Além disso, esse mangá não tem nenhum hack de arte digital, tudo em Vagabond é desenhado à mão. E uma coisa que o autor sempre fez em Vagabond desde o início até os últimos capítulos é colocar a influência da arte Sumi-e no seu trabalho. Para quem não sabe, Sumi-e é um estilo de pintura da China que foi exportada para o Japão e que aposta muito no alto contraste do desenho. Essa influência do Sumi-e fica ainda mais evidente nas pinturas em telas gigantescas que o autor começou a fazer de Vagabond, mostrando que além de desenhista, o cara também é um exímio pintor. Mas sinceramente, falando especificamente de ilustração, ao meu ver a melhora mais drástica da arte do autor se encontra ali em Slamdunk, pois era um lugar onde ele tinha mais espaço para evoluir. O que eu consigo sentir em Vagabond é a arte dele ficando mais orgânica, mais solta, justamente por conta dessa mudança de material. Graças a Vagabond, muitos têm no Takehiko Inui como o melhor desenhista de mangá que existe. Eu particularmente não acredito nessa coisa de melhor desenhista. Eu acho que existem os melhores desenhistas, pois chega em um nível de arte que é tão elevado que você não consegue mais apontar quem é melhor que quem, porque o nível deles é muito parecido. Alguns artistas que eu acredito que tem esse nível é o próprio Takehiko Inui, que a gente está falando, o Ogretti com aquela arte estupenda que ele fez em Bakemonogatari também é um desses, e o Kim Jung-gi, que alcançou o ápice da capacidade humana se tratando de desenho. Não dá para superar o que aquele cara fazia. Infelizmente ele veio a falecer muito cedo, né? É realmente uma pena. Agora, o que dá para fazer tranquilamente é você apontar qual desenhista você gosta mais, qual arte você acha que é mais legal para você. Isso se pode fazer, pois é um critério subjetivo. Enfim, pessoal, coloque aí nos comentários o que você acha da arte do Sr. Takehiko Inui e recomende mais obras para mim falar aqui no canal. Os mangás mais pedidos terão prioridade na hora de aparecer por aqui. Também quero agradecer encarecidamente ao Zaz Animes, que voltou a se tornar membro do canal. Seja bem-vindo de volta, meu bruxo. E também ao Rio Zero, que acaba de assinar como membro. Obrigado de verdade pelo apoio de vocês e obrigado
obrigado a todos os outros membros que já ajudam o canal. A maioria está me apoiando há um bom tempo e eu sou grato de coração por essa força que vocês me dão. E basicamente era isso que eu queria falar. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.